contra o sistema financeiro. Vamos mostrar como as quadrilhas agem para camuflar a origem de bens que são resultado de infrações penais. É a chamada lavagem de dinheiro. Lavar, ou seja, limpar o dinheiro que tem origem ilícita. Ou seja, aquilo que era dinheiro sujo precisa ser lavado, precisa ser limpado. Você vai ver também em quais casos o Ministério Público, a Polícia Federal e as comissões parlamentares de inquérito podem pedir a quebra do sigilo bancário. Uma transferência de sigilo de uma informação que estava protegida por um sigilo bancário, e ela passa a ser protegida pelo sigilo fiscal. E ainda, ter uma conta bancária no exterior, até que ponto isso é uma prática legal? Para enviar dinheiro para fora, o empresário, o investidor ou até mesmo o trabalhador precisam seguir uma série de regras para não correr o risco de cometer irregularidades. O que é crime é você ter o dinheiro fora do Brasil sem a declaração aos órgãos competentes, sem conhecimento do Estado. Não perca, é agora no Justiça para Todos, que está só começando. Dissimular a origem e a movimentação de bens ou dinheiro adquiridos com a prática criminosa. A lavagem de dinheiro pode envolver tráfico de drogas, contrabando, corrupção e até mesmo terrorismo. Veja agora como agem as quadrilhas e a atuação da Justiça Federal nesses casos. Nicolau dos Santos Neto, conhecido popularmente como Lalau, ex-juiz condenado pela Justiça por uma série de crimes financeiros. O caso de grande repercussão nacional veio à tona em 1999. Lalau esteve envolvido no superfaturamento e no desvio de dinheiro público da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Segundo as investigações, cerca de 169 milhões de reais foram desviados durante as obras do prédio, o que daria quase R$1 bilhão em valores corrigidos. O ex-juiz foi condenado em 3 processos a 42 anos de reclusão. Cumpriu pena tanto em prisão domiciliar quanto em regime fechado, até que em junho de 2014, aos 85 anos de idade, Lalau deixou o presídio de Tremembé, no interior paulista, onde passou cerca de 1 ano e meio. Lalau foi liberado por meio de um indulto, que concede liberdade a presos com mais de 60 anos que já cumpriram mais de 1/3 da pena e que se encontram com problemas de saúde. Os crimes praticados pelo ex-juiz incluem peculato, estelionato, corrupção passiva e um crime financeiro que vamos explicar melhor nessa reportagem: a lavagem de dinheiro. Essa expressão significa, em tempos atuais, o fato de você lavar, ou seja, limpar o dinheiro que tem origem ilícita. Ou seja, aquilo que era dinheiro sujo precisa ser lavado, precisa ser limpado. Então, essa expressão vem da época de Al Capone e hoje significa, em última análise, isso. Você adquirir o dinheiro como produto de uma infração penal e promover o que a doutrina chama de branqueamento desse dinheiro, ou seja, limpar esse dinheiro para que ele possa ser introduzido no seu patrimônio através de uma estrutura complexa, onde é preciso que se faça toda uma engenharia para que esse dinheiro seja transformado em dinheiro limpo. Se utiliza de artifícios, de determinadas fragilidades do sistema e também conhecendo algum aspecto que lhes favoreça, de várias maneiras. Por exemplo, posso falar aqui, utilização de pessoas que não conhecem que os seus nomes estão sendo utilizados, mas que são criadas contas bancárias, empresas em nome dessas pessoas, os famosos laranjas. Também a gente verifica na prática a utilização de empresas de fachada. Empresas de fachada são aquelas em que não existem atividade operacional nessas empresas, elas são abertas exclusivamente para gerenciar, para ter em sua titularidade contas bancárias, por exemplo, e fazer girar dinheiro, né? Que na verdade não está sendo utilizada para a prática daquela sociedade, do objeto social daquela empresa, mas sim para a criminalidade.
Temos aí diversas tipologias de lavagem de dinheiro voltadas ao exterior, né? Dinheiro remetido para paraísos fiscais, investimentos em empresas offshores constituídas em países estrangeiros, utilização de doleiros. Isso é outro método, que os doleiros servem como um braço financeiro para a prática de lavagem de dinheiro e pode auxiliar a organizações criminosas de todas as espécies. Mas qual a origem da expressão lavar dinheiro? A origem dessa expressão lavagem de dinheiro remonta à época de Al Capone em Chicago, né? Conta a história que Al Capone, para limpar o dinheiro que ele adquiria nas suas atividades ilícitas, ele teria comprado uma rede de lavanderias em Chicago. Então, a partir disso, a partir desse quadro, passou-se a usar a expressão lavagem de dinheiro por conta da rede de lavanderias de Al Capone. A primeira lei que tipificou a lavagem de dinheiro no Brasil veio em 1998, quando o país assinou a Convenção de Viena. Mas com o passar do tempo, os legisladores perceberam a necessidade de ampliar os mecanismos para combater essa irregularidade no país. Então, em 2012, foi aprovada a lei atual, a 12.683, que revoga a lista de crimes antecedentes específicos para a condenação por lavagem. De lá para cá, todos os crimes no Código Penal brasileiro são antecedentes para a condenação por lavagem de dinheiro. Originariamente, a Lei 9.613 estabeleceu o crime de lavagem com a exigência de que o crime antecedente fosse crime certo. Ou seja, não era todo delito, todo crime que justificava a lavagem de dinheiro. Ou seja, crimes de tráfico, terrorismo, crimes contra a administração pública eram passíveis da lavagem de dinheiro. Outros delitos, como furto, estelionato, não eram. Mas o legislador percebeu que nesses crimes também havia a possibilidade da obtenção de grande vantagem financeira e da possibilidade da lavagem de capitais. Então, a lei de 2012 acabou com a exigência de que a lavagem fosse praticada somente em relação a certos crimes. Hoje, todo e qualquer delito, todo e qualquer ilícito permite que se puna a lavagem de capitais superveniente. Hoje a gente tem uma lei de lavagem de dinheiro muito boa, muito completa, né? Por quê? Porque a lei de lavagem de dinheiro prevê hoje como rol de crimes antecedentes toda e qualquer infração. É uma lei de terceira geração, cujos antecedentes de lavagem de dinheiro pode ser todo e qualquer crime. A lei de lavagem de dinheiro, ela prevê também mecanismos de asfixia financeira contra essa criminalidade. E essa é uma nova tendência de investigação contra a lavagem de dinheiro. A gente não pode apenas investigar o crime de tráfico de drogas, por exemplo, apenas a corrupção, sem fazer frente de uma maneira eficiente ao aspecto patrimonial do crime, que é justamente o objetivo da organização criminosa. Se a gente faz essa investigação de lavagem de dinheiro bem feita e que tem que ser concomitante com o crime antecedente, hoje, na Polícia Federal, a tendência de investigação é essa, de forma que os bens não sejam dilapidados com o tempo e possam ser encontrados em seu maior número possível. A finalidade, o lucro, os bens dessa organização criminosa vão continuar sendo utilizados para a investigação, para a organização criminosa. Não vai bastar prender as pessoas. Essa é a política atual. Não basta prender as pessoas, mas juntamente com a prisão, com um aspecto punitivo, mas fazer uma investigação patrimonial e confiscar, fazer as apreensões sempre com autorização judicial prévia, regularmente, dentro da legalidade. O crime de lavagem requer uma série de manobras. Geralmente é praticado por quadrilhas organizadas. É muito comum a lavagem de dinheiro em crimes praticados por estruturas organizadas no mundo do crime, sejam elas destinadas à prática de crimes contra a administração pública, sejam elas destinadas ao tráfico de entorpecentes, ao tráfico de armas, até mesmo a crimes patrimoniais, como furtos, roubos, estelionatos, Mas não é uma simples ocultação, como eu disse, que caracteriza a lavagem. Na estrutura da lavagem de dinheiro, você precisa contar com vários personagens, você precisa de, primeiro, ocultar o dinheiro ilícito,
Depois você precisa dissimular, ou seja, fazer transações comerciais para dissimular a origem desse dinheiro. E finalmente você tem, anos ou meses depois, você tem uma operação aparentemente ilícita que te dá como produto o auferimento de alguma vantagem patrimonial aparentemente lícita. Somente com esta cadeia de atos e fatos é que se pode falar em lavagem de dinheiro. O juiz federal tem um papel muito importante, pois é o juiz federal que analisa as provas que são produzidas e as penas que são aplicadas às eventuais pessoas que cometerem esses tipos de delitos. E isso é muito importante porque nós temos percebido que a sociedade clama por um país mais democrático, mais transparente, em que a coisa pública seja, sobretudo, respeitada. E veja a seguir as penalidades previstas para o crime de evasão de divisas. Tem uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. É daqui a pouco. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem, Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Enviar dinheiro para o exterior sem pagar impostos. A prática é conhecida como evasão de divisas. Um crime que pode ser praticado por pessoas comuns, grandes organizações criminosas e também por políticos envolvidos em esquemas de corrupção. Acompanhe agora. Mensalão. Você deve ter ouvido falar bastante desse assunto na mídia e também nas ruas. Foi o nome popular dado ao escândalo que envolveu a compra de votos de parlamentares em troca de apoio político. Para o Judiciário, Ação Penal 470. Em agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento do processo. Os envolvidos responderam por crimes como formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta e evasão de divisas. Das 37 pessoas julgadas no caso, 10 delas responderam pela evasão de divisas. 5 foram condenadas. Mas o que é o tal crime de evasão de divisas? Ele está previsto no artigo 22, que possui a seguinte redação: efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do país. Ele está descrito na lei, no artigo 22 da Lei 7492 de 86. O que significa a evasão de divisas? Nada mais, nada menos do que remeter dinheiro para o exterior sem autorização das instituições financeiras nacionais. Isso se dá de várias formas. Se dá mediante transações imobiliárias fraudulentas aqui, transações fraudulentas no próprio exterior. Você, por exemplo, alguém tem uma conta no exterior, você deposita na conta dessa pessoa aqui R$1 milhão e essa pessoa lá fora deposita o correspondente em dólar na sua conta aberta para essa finalidade específica. A competência para julgar esse tipo de delito é da Justiça Federal. A pena varia de 2 a 6 anos de cadeia e ainda multa. Dizer que o crime de evasão de divisas, que é um crime, né, previsto no artigo 22 da Lei 7492, ele é um crime que realmente tem menos tipologias, é um crime mais objetivo. Mas é um crime importantíssimo, por quê? Porque é um crime, muitas vezes, paralelo a outras atividades criminosas. Vejamos por quê. Muitas vezes, traficantes corruptos, né, praticam crimes no Brasil
E além de praticar crime com o dinheiro, esses crimes com o dinheiro resultante das suas atividades ilícitas, eles remetem irregularmente esse dinheiro para o exterior. Essa atitude, essa prática dessa remessa do dinheiro aos países estrangeiros podem configurar dois tipos penais. Ou uma lavagem de dinheiro, né, se ficar caracterizado que foi utilizado para ocultar, dissimular a natureza, a origem da atividade precedente, do crime antecedente, ou uma evasão de divisas, que é justamente o crime que entra agora, que é justamente aquela prática em que o criminoso manda dinheiro, remete dinheiro ao exterior, sem declarar aos órgãos competentes, sem passar pelo sistema financeiro nacional, ou mantém dinheiro lá fora sem declaração aos órgãos nacionais. Além de gerar esses desfalques, a evasão de divisas está associada a outras atividades ilícitas praticadas por organizações criminosas. Exemplo vem do tráfico de drogas e de armas. Como os crimes financeiros são praticados por meio de manobras várias vezes complexas, cheias de caminhos sinuosos como labirintos, a evasão de divisas pode ser uma das etapas para a lavagem de dinheiro. Se esse dinheiro vai para o exterior, aí eu repatrio esse dinheiro para o Brasil por meio fraudulento. E aqui no Brasil eu simulo uma operação, uma venda de um imóvel. E aí eu pego esse dinheiro de volta. E é muito comum na lavagem haver um deságio. Muitas vezes você ganha 1 milhão ilicitamente. E aí você, para transformar esse dinheiro ilícito em lícito, o agente se dispõe a perder 30%, 40%, 50% do valor. Essa é uma característica da lavagem de dinheiro também. Você faz toda essa estrutura e ao longo da estrutura você vai perdendo. E aí você furta 1 milhão ou desvia 1 milhão e acaba lavando 200 mil. 200 mil eu consigo inserir no meu patrimônio sem levantar suspeita. Mas na verdade, veja, de 1 milhão, a vantagem final é de 200 mil. E no próximo bloco você vai ver como a legislação brasileira define o crime de quebra de sigilo bancário. Para fins criminais, sempre se exigiu a decisão, a autorização judicial para obtenção de dados. É daqui a pouco, eu volto já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. No Brasil, as instituições financeiras têm o dever de manter resguardados os dados de todos os clientes. A eventual quebra desse sigilo só pode ser feita por meio de decisão judicial, nos casos em que há suspeita de movimentação ilegal em alguma conta bancária. Quanto dinheiro você tem no banco? Qual a sua movimentação financeira? E para quem faz pagamentos ou transferências? Informações que qualquer pessoa prefere guardar na intimidade, sem revelar a desconhecidos e até mesmo a amigos ou parentes. É o tal sigilo bancário. O pedido da quebra de sigilo deve partir de autoridades como o Ministério Público, Polícia Federal, COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ou CPIs. E o que o cidadão pensa sobre isso? Acho isso certo, porque assim, é a preservação da pessoa, né? Tem que ser, né? Porque senão qualquer um pode entrar na conta da pessoa e vasculhar e ter acesso a informações que tem que ser sigilosas. Eu acho que tem que ser realmente com a autorização da justiça. No entanto, a lei diz que as autoridades fiscais
podem abrir procedimento administrativo e então acessar a movimentação bancária de cidadãos e empresas, em caso de fiscalização. A medida serviria para apurar se existe sonegação de imposto e transações com dinheiro ilegal, por exemplo. Justamente pela possibilidade de fiscais da Receita terem acesso a informações bancárias sem autorização da Justiça, surgiram diversos impasses sobre essa questão e logo os questionamentos foram parar no Supremo Tribunal Federal. No desenrolar desses episódios, um deles foi marcante. Em maio de 2011, o STF julgou um recurso extraordinário sob relatoria do ministro Marco Aurélio. A base para a decisão do Supremo foi o artigo 5º da Constituição Federal, que define que a regra é a privacidade quando se trata de, por exemplo, correspondências, comunicações telegráficas, dados e outros tipos de comunicações. O recurso extraordinário 389.808 decide por uma escassa maioria que essa legislação que autorizou o fisco a violar o sigilo de dados, especificamente o sigilo bancário, para ter informações tributárias, essa legislação violava o artigo 5º, 12. Prevaleceu, então, esse entendimento por uma estreita maioria. A tese teve um debate muito acentuado, né, porque os ministros que acabaram sendo vencidos entendiam que, no caso, havia que prevalecer a violação permitida, consentida na própria Constituição, prevista lá no artigo 147 e nas normas do artigo 37 da Constituição Federal. No entanto, a decisão do Supremo sobre aquele recurso extraordinário não vale para todos os casos. O subsecretário de Fiscalização da Receita Federal afirma que, quando o órgão investiga uma conta corrente, por exemplo, não há violação do sigilo do cliente, e sim uma transferência de sigilo, já que somente a autoridade fiscal passa a possuir as informações que não são divulgadas. Que há uma transferência de sigilo de uma informação que estava protegida por um sigilo bancário, e ela passa a ser protegida por um sigilo fiscal. Ou seja, não há mais sigilo no banco e menos sigilo na Receita. Pelo contrário, o nível de sigilo é o mesmo. Em contraponto aos argumentos da Receita, a maioria dos tribunais vem confirmando o entendimento do STF a respeito do tema, ressaltando que o acesso direto pelo fisco aos dados financeiros por meio de extratos bancários é inconstitucional. Em qualquer Estado democrático de direito, impera o regime das liberdades. Agora, as liberdades têm que ser a tal ponto exercidas e, de igual modo, estabelecendo-se uma correspondente limitação, que a liberdade não pode interferir na liberdade do outro. Por isso, então, estabelecem-se deveres, limitando esse exercício das liberdades. E o Estado, nas suas atribuições, ele pode também violar, as suas atividades podem levar a violações de direitos dos cidadãos. O artigo 5º da Constituição vem e estabelece um leque de situações de direitos ao cidadão que, por sua vez, implicam em deveres do Estado, dever de não fazer. Ou seja, o Estado pode exercer as suas atividades em benefício da sociedade como um todo, mas o Estado tem que fazer preservar, fazer observar algumas limitações. Dentre elas, o dever de não violar a intimidade e a privacidade das pessoas. Então, as regras do artigo 5º da Constituição, elas impõem um dever de não fazer do Estado em relação ao cidadão. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.